dia para todos que estão aí no evento. Muito obrigada, Silvia, pelo convite. É um prazer poder falar com vocês aqui hoje sobre o que está acontecendo no mercado de alimentação. Nós somos uma empresa, a Builders é uma construtoria, então, para quem nunca ouviu esse termo, eu acredito que ele seja único mesmo. Nós construímos a inovação no segmento de alimentação. E dentre um dos nossos feitos está o Food Tech Movement, que foi uma das razões das quais a Silvia me convidou para estar aqui com vocês hoje, porque eu vou contar para vocês o que está acontecendo no universo da alimentação em nível global e no Brasil, e os porquês que essas transformações começaram a acontecer. Né? Aí a gente vai chegar nas food techs, que são essas startups que estão usando tecnologia para repensar a cadeia alimentar, e aí a gente vai passar para o novo food system, que é o que a gente vive hoje, de acordo com o comportamento do consumidor atual. Bom, então a Builders eu expliquei para vocês, nós somos essa empresa responsável, focada em inovação em alimentos, responsável pelo Food Tech Movement no Brasil. A gente começa falando para vocês que o mercado de alimentação ele está passando por transformações e mudanças. Quais são as diferenças? Né? As mudanças são aqueles hábitos que a gente está tentando incorporar, mas que ainda não fazem parte do nosso mindset. E as transformações são aquilo que a gente já absorveu, já faz parte do nosso dia, a gente não precisa pensar para fazer. E a gente vem passando pelas duas coisas dentro da cadeia agroalimentar. Quando eu falo de mudanças e transformações, eu gosto de explicar o porquê que está acontecendo. Então, a gente vai olhar aqui o cenário global, né, entender os porquês, ver a tecnologia e a informação que entra dentro das food techs, e aí então a gente chega no novo food system, que é o nosso novo sistema atual de alimentação, com base no comportamento do consumidor. Então, o que está acontecendo globalmente? A gente vê aqui, a ONU diz que nos próximos 30 anos a gente vai atingir 10 bilhões de pessoas no mundo. Isso significa um aumento brutal na produção de alimentos, de até 70%. Tem alguns estudos que, inclusive, falam que nos próximos 30 anos a gente vai ter que produzir mais alimentos do que foi produzido nos últimos 8 mil. Então, você imagina, né? É muita coisa e sozinho a gente não consegue fazer. Tem a questão das mudanças climáticas que influenciam muito na forma como a gente produz o nosso alimento, né? Não todos, mas quase todos vêm aí do campo. A questão de escassez de água, escassez de terra, que acontece em alguns países, principalmente aqui na Europa. Temos também no Brasil, quem está no agronegócio sabe disso, que a água é uma briga muito antiga. Então, esse estudo, uma lei para começar a tributar a água do agronegócio. Enfim, são várias mudanças climáticas que nos levam a essas respostas, essas buscas por novas respostas dentro do segmento. Temos também uma população mundial com milhões de obesos e milhões de pessoas passando fome, o que significa que, de um lado, existe pessoas se alimentando de uma forma muito errada, e de um outro lado, tem pessoas que não têm acesso a uma alimentação decente. Então, também isso é um problema muito grave a ser resolvido pela indústria de alimentos. E o consumidor que vem buscando aí por uma alimentação cada vez mais saudável, sustentável, engajado, com movimentos de impactos sociais positivos. Esse consumidor, que na verdade é a gente, está muito bem informado hoje em dia. Ele sabe o que ele precisa buscar. Então, isso vem se representando um grande desafio para a indústria de alimentos. Quando eu falo de experiências para o consumidor, eu chamo de experiências ultranichadas, porque o consumidor atual, ele vem buscando por dietas muito segmentadas, mesmo aquelas pessoas que não são alérgicas, por exemplo, a glúten, vem buscando uma dieta livre de glúten, livre de açúcar, livre de lactose, né? Então surgiram muitas novas microdemandas que levam o setor a ter esse desafio de como que eu vou ultranichar uma experiência, principalmente quando se trata de uma empresa grande. O consumidor também busca, depois que ele descobre o que ele quer, ele busca com agilidade. Então, é o que eu chamo de fast choice, fast delivery. E aqui que as food techs começam a nadar de braçada, porque elas conseguem colocar um produto no mercado em questões de meses, quando não semanas, o que uma grande empresa já tem muita dificuldade de fazer, por conta dos processos burocráticos e do tamanho, entre outras coisas. E a identificação principalmente quando a gente fala da geração Z, que são aqueles nascidos a partir de 95, 100% nativos digitais, eles vêm buscando se identificar com a marca que eles consomem. Então, assim, quem é que fala a mesma língua que eu falo? Quem é que está defendendo os mesmos valores que eu acredito? Então, isso é muito forte, porque essa galera, né, esse pessoal aí da geração Z, vai ser a maior base da pirâmide de consumo nos próximos 10 anos. Então, as empresas necessariamente têm que olhar por como eles se comportam, como eles buscam consumir.
Eu até coloco um gráfico aqui que eu acho muito legal, esse estudo que a Deloitte conduziu, que na hora de escolher um alimento, o consumidor hoje, 51% deles valoriza mais esses fatores em preto, que eu chamo de fatores evolutivos. Então, saúde, bem-estar, segurança, impacto social e ambiental e experiência. Do outro lado, preço, sabor e conveniência, que são os tradicionais, também são importantes, mas a gente já vê aí, né, um equilíbrio entre eles, de 49% e 51% na hora de escolher seu alimento e sua bebida. Depois do impacto pandêmico, o preço voltou a ter uma relevância muito grande na escolha do alimento, né, porque a maioria das famílias, todo mundo estava dentro de casa, então famílias que muitas vezes têm os filhos que se alimentam na escola ou que se alimentavam no trabalho, passam a se alimentar em casa. Então, a escolha de um alimento saudável, mas que caiba no bolso, também foi muito importante depois do impacto pandêmico. Então, vem a pergunta, né? Como é que a gente vai atingir todo esse nível de transformação? E a resposta é tecnologia. Por isso, desse boom de food techs que a gente viu acontecer no mundo nos últimos 10 anos, no Brasil, nos últimos 3 anos, isso ficou muito evidente, principalmente depois que a gente lançou o movimento de food techs em 2018. E com isso surgiram os novos ingredientes, surgiram novas proteínas, novos modelos de negócio e novos valores, que é o que vem drivando toda essa transformação na cadeia toda. E quando eu falo na cadeia toda, para deixar isso bem exemplificado para vocês, estou falando do início mesmo, lá da ciência que procura desenvolver uma nova proteína ou uma carne de laboratório, passando aí pelo agronegócio, dentro de processamento, distribuição, o varejo, a casa do consumidor. E tem ainda mais um cluster, que é depois, né, o descarte. Como é que a gente faz esse descarte de uma forma inteligente, para que a gente não prejudique a sustentabilidade do planeta. Então, assim, toda essa cadeia tem oportunidade de negócio, está se transformando, se modificando. Surgiram novos segmentos, como o food design, que vem aí repensando na cadeia como que a gente vai desenhar, né, um alimento mais atrativo para o consumidor, não só em níveis nutritivos, mas em aparência, em embalagem, em inteligência mesmo, que chega hoje na casa do consumidor, né? Rastreabilidade. Então, todo ponto da cadeia tem oportunidades gigantes de serem exploradas. E eu mostro aqui para vocês, nesses números globais, como que é, né? Como é que eu vou dizer? Tangibilizando essas oportunidades. Então, em 2019, a gente teve 13,5 bilhões de euros investido em agri-food techs, né? Isso mais ou menos dá quase aí 2 mil deals, o que significa, hoje, globalmente, a gente tem em torno de 4.200 agri-food techs mapeadas. Eu vou mostrar para vocês como é que é esse mapeamento global e do Brasil. E 140 mais de 140 empresas como a gente que trabalham focadas nesse segmento, né, de gerar inovação por meio dessas conexões inteligentes, aceleradoras, incubadoras que trazem ideias novas para dentro do seu espaço para ajudar a desenvolver. Aqui eu mostro para você que é o número de venture capitals cresceu 53 bilhões de euros nos últimos 10 anos. E aí eu abri aqui a projeção, né, por ano, para vocês verem como foi crescendo de forma muito veloz. E isso prova que mesmo com o mindset das empresas, umas empresas muito grandes serem um pouco burocráticas, um pouco mais difíceis de olhar para esses novos modelos de negócios, startups e fusões, eles vêm se permitindo viver isso de uma forma mais rápida, porque não tem espaço, né, para esperar. O consumidor está aí demandando e eles precisam atender. Eu coloco aqui para vocês quais são as categorias mais investidas globalmente. Então, em primeiro lugar, a gente vê food delivery, né? Então, vocês conhecem o iFood, o Rappi, né? Bombando de crescimento e de investimento totais, seguidos de agtechs, kitchen e restaurant tech e consumer apps and services. Eu vou explicar para vocês o que é cada um desses mais para frente, quando a gente olhar para o mapa global e Brasil, tá? Aqui eu coloco para vocês os 35 unicórnios que surgiram nos últimos anos, combinando aí um valor de 169 bi investido. Então, vocês veem aqui por Europa, quem foram e quais são as categorias, né, seguidos dos Estados Unidos, Ásia e o resto do mundo. E olha o Rappi aqui, como a gente falou, ele entra numa categorização de e-commerce, mas ele também, quando você decupa, né, essa clusterização, você chega em food delivery. Quando a gente olha para o globo, então, quais são as regiões mais desenvolvidas nesse sentido? Então, aqui na Europa é o mercado mais maduro, mas ainda está bem longe de chegar na sua totalidade, né? A gente está falando de 36% das empresas aqui, tem muito para crescer ainda, seguidos dos Estados Unidos, com 28%, depois tem a Ásia-Pacífico, a região de Israel e Middle East,
Depois vem a nossa Latinoamérica e África. Então, mesmo em mercados maduros e, né, cheios de tecnologia como o nosso aqui na Europa, ainda tem muito para fazer. Então, é oportunidade de dinheiro que não falta mais aqui nesse segmento. Quando a gente olha, então, para o ecossistema global, a gente vê a maior concentração dessas startups dentro de direto ao consumidor e necessidades do consumidor. O que é isso? É basicamente conectar o produtor à casa do consumidor e entender essas novas necessidades do consumidor atual, que foi aquilo que eu falei para vocês no início, né? Os consumidores hoje vêm buscando por experiências ultra nichadas. Não é nem uma questão de nicho, já é o nicho do nicho do nicho. Né? São micro segmentações, o que faz disso um desafio muito grande para a indústria de alimentos, mas a maioria das food techs está focada nesses dois segmentos globalmente, seguidos aqui desses outros laranjinhas, novos sistemas de agricultura e food delivery. Tá? E por que eu coloquei em laranja? Porque na sequência eu mostro para vocês o Brasil, como é que é a diferença. E aqui o Kitchen Restaurant Tech, que eu tinha comentado com vocês. Quando a gente fala de Brasil, quando a gente começou esse movimento, no final de 2017, a gente tinha 53 empresas mapeadas, 53 food techs. Hoje a gente tem mais de 300. E dessas 300, 84,5% estão concentradas no Sudeste. E quando eu falo Sudeste, é São Paulo mesmo. A gente tem pouca ainda representatividade no Rio e Minas. 9% no Sul, 3% no Nordeste, 2,5% no Norte e 1% no Centro-Oeste. Então, a gente olha só a quantidade de oportunidade de negócios que a gente tem em todos esses ecossistemas. Né? Se pensa lá no Norte, a questão de castanhas, de cogumelos, é muita coisa que a gente pode explorar ainda e ninguém está olhando. E aí, quando a gente fala de mapa para entender a clusterização, eu mostro para vocês aqui a maior concentração das startups do Brasil, agri-food techs, estão olhando para direto ao consumidor e necessidades do consumidor, como eu acabei de explicar. Tem também uma grande concentração aqui em varejo inteligente e marketplace de food service e varejo, que são aqueles softwares, que são marketplaces onde eles concentram as ofertas dentro do food service para os restaurantes e para o varejo. Ainda temos uma média concentração no que eu chamo de comida do futuro, e aqui estão as proteínas alternativas, proteínas à base de plantas, as proteínas cultivadas em laboratórios, ou de novas fontes, como insetos, né? Então, ainda não são muitas que estão olhando para essa questão, assim como reciclagem e desperdício. Muito embora o Brasil seja uma das 10 nações que mais desperdiça alimento no mundo, ainda não se olha para isso com a atenção que se deveria. E aqui, alguns clusters que ainda são pouco explorados no Brasil, como Food Education, onde aqui é importante ressaltar que é um trabalho de educação mesmo, de como que a gente consome o nosso alimento, como que a gente evita desperdício, como que a gente utiliza o que a gente tem na nossa geladeira e na nossa prateleira de uma forma mais saudável. Dentro do agronegócio, são novos sistemas de agricultura, então software de gestão para a melhoria desses pequenos e médios produtores, receitas online food delivery, então aqui a gente tem o Cybercook, o iFood, o Rappi, como a gente já acabou de citar, logística inteligente, então como que a gente diminui a perda, né, no transporte desse alimento. Tem muito alimento que é desperdiçado aí durante o transporte até o ponto de venda. Quando a gente fala de packaging, são aquelas embalagens inteligentes, então embalagens que se decompõem, como a gente tem aí no Brasil, à base de mandioca, embalagens que mantêm o alimento mais, quente por mais tempo, evitando assim contaminação, quando a gente está falando de delivery, que está bombando no mundo inteiro e também no Brasil. O Agrobusiness Marketplace, então é o mesmo raciocínio do varejo marketplace, só que voltado para os produtos do agronegócio, fazendas inteligentes também, softwares de gestão, segurança alimentar, então, da onde que está vindo o alimento que eu como, ele é verde, e eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui da Europa de selos, né, que garantem essa segurança alimentar, chegando aí em transparência, então, assim, qual é a procedência desse alimento? Né, qual é a pegada de carbono que ele está deixando? Né, como é que isso chega para mim? Então, as pessoas estão muito preocupadas hoje em dia para isso, para ver o que vai, qual é o impacto do alimento que eles estão consumindo. O machine learning é quando a gente ensina as máquinas a fazer o trabalho, né, do homem. Então, com isso, a gente acaba ganhando em otimização. Então, por exemplo, existem máquinas hoje que fazem a seleção de tomates, de laranja, de ovos, né, para essas empresas, de uma forma muito mais assertiva do que era feito antigamente na mão. E processamento de alimentos. Então, essa é uma fotografia do ecossistema brasileiro. Como vocês viram no slide anterior, no mundo é muito parecido, mas eles estão também investindo em outros clusters que a gente não está investindo, como Food Education e como o Fazendas Inteligentes.
Então, a gente viu aqui agora um pouco do quais foram os porquês que tudo isso está acontecendo, né? Como a tecnologia vem respondendo a isso, e a gente vai dar uma olhada agora como é que está, então, esse novo food system globalmente. Então, eu trago aqui para vocês os principais drivers dos consumidores atuais hoje, que são a identificação com aquilo que me faz bem, a tecnologia que suporta a agilidade e os nichos que levaram a essa customização. Então, quando a gente fala de saúde e bem-estar, eu trouxe aqui para vocês um exemplo do quanto que cresceu a venda de proteínas alternativas depois do impacto pandêmico. 255% em uma semana. Mesmo as carnes frescas cresceram 53% em uma semana. Quando a gente olha para essa startup aqui, é uma food tech americana, eles tiveram 65% de crescimento em um mês dos seus peixes, aves e carnes alternativas. E essa outra empresa americana também, 40% de crescimento nos seus tipos de plant-based, só que olha isso no presunto. O presunto vegano cresceu 631%. Então, quer dizer, tudo que a gente já via acontecendo nesse universo da alimentação e de inovação, isso se reforçou e ganhou uma velocidade enorme após o impacto pandêmico. Porque as pessoas estavam em casa, então elas tinham tempo de se informar, e porque as pessoas realmente falaram, opa, peraí, o que eu como, então, pode me ajudar a aumentar o meu sistema imunológico, pode me ajudar a ficar mais saudável, pode me ajudar a ficar mais forte. Então, toda essa questão de saudabilidade ganhou uma relevância maior. Né? Então, a gente vê assim, eu tenho 20 anos de experiência de mercado em áreas de marketing, de vendas, eu nunca vi uma estratégia ser tão assertiva e tão veloz quanto essa. Foi, né, o boom do digital em poucas semanas. Eu até trago um exemplo aqui para vocês de um dos principais players de proteínas alternativas no mundo, que é a Impossible Foods. Eles conseguiram um investimento de 500 milhões de dólares, somando 1,3 bi, no auge da pandemia. Então, isso prova que esse movimento que a gente está vivendo hoje na área de alimentação, né, na inovação em alimentação, é até mais forte que qualquer crise global. Né? E quando a gente fala de saudabilidade, a gente está falando de um driver muito sério. E aí eu coloco o exemplo da Fazenda Futuro, que é a nossa brasileira aí que está ganhando espaço internacional nos Estados Unidos, no Canadá, aqui no Emirados Árabes. Eles também receberam um investimento de 21,5 milhões de dólares no ápice da crise pandêmica. Então, assim, isso é um movimento sem volta, né? Existem os bilionários do mundo da inovação, como o Jeff Bezos, o Richard Branson, o Bill Gates, eles estão investindo pesado em food techs, né, no mundo todo. Tem, inclusive, uma food tech chilena chamada Nocco, que está aí no Brasil, que tem a maionese, tem iogurte, tem sorvete, tem agora hambúrguer também. Eles receberam 30 milhões de dólares só do Bezos para sua expansão. Então, apesar disso ser um movimento ainda nichado, porque quando a gente fala desses produtos, a gente fala de um valor agregado alto, a gente vê isso crescendo com velocidade. A Beyond Burger, que foi a primeira startup a lançar o hambúrguer à base de plantas no mundo, americana, quando lançou, há 3 anos atrás, o hambúrguer custava 300 dólares. Hoje você consegue comprar o mesmo hambúrguer por 6 dólares. Então, assim, a demanda cresce rápido. Obviamente, isso vai fazer o preço despencar. Né? Quando a gente olha para o Brasil, a gente sabe que a maior parte da nossa população são de classe C e D, isso ainda não faz parte da realidade deles. A gente fez uma pesquisa no ano passado para entender o que estava acontecendo, mas eles sabem o que está acontecendo, estão se informando, e à medida que essas pessoas têm acesso não só à informação quanto ao alimento, elas também vão passar a consumir, ou ao menos experimentar esse novo tipo de proteína, né? Vocês devem ter ouvido falar dos flexitarianos, que são aquelas pessoas que não deixam de comer a carne, mas elas diminuem, porque elas sabem do impacto que traz para a saúde dela e para o ambiente. Então, aí, esse é um nicho que também vem crescendo muito, o que justifica também tanto investimento nesse setor. Quando eu falo de tecnologia, gente, olhando para mercados maduros como os Estados Unidos, a gente vê que depois do impacto pandêmico, cresceu 2 vezes por cento o acesso ao e-commerce. E desse crescimento todo, 85% das pessoas disseram que estavam muito satisfeitas e que pretendiam continuar usando, 75% após o impacto pandêmico. Então, você vê aí o varejo correndo para se reinventar, como é que eu vou trazer esse cliente para de volta para a loja? Né? E eles estão se movendo de uma forma muito forte. A gente vê aí no Brasil, Carrefour, o Pão de Açúcar, todos buscando por estratégias para trazer o consumidor mais perto, seja online ou seja na loja física, mas é difícil hoje você pensar em inovação em alimentos sem estar dentro do online. Né? Não vai ficar bem complicado. E no Brasil, a gente teve uma média de 40% do aumento do número de e-commerce para alimentos,
Lembrando que no Brasil esse número é bem baixo, ele é em torno de 1,3%, então assim, tem todo o universo para crescer dentro do e-commerce em alimentação ainda. 40% dessas mesmas pessoas pretendem continuar fazendo compras online e 35% pretendem diminuir a ida a lojas físicas, né? Voltando ao desafio aí do varejo. Então, eu trago alguns números para vocês aqui que mostram que durante o impacto pandêmico, ou seja, maio de 2020, nós tivemos uns 50% do aumento de delivery de alimentos saudáveis. Então, aqui saudáveis eu estou falando de orgânicos, de alimentos naturais e de ultracongelados. Para quem não sabe, ultracongelado é um processo de congelamento que mantém aí as características nutricionais do alimento melhor que um congelamento tradicional. 66% de pedidos de aumento de pedido de marmitas por aplicativo na cidade de São Paulo, e 21% deles eram delivery de marmitas. 71,5% dos deliveries de refeições congeladas veganas e vegetarianas. Então, olha que interessante, né? Como isso cruza com a questão de saudabilidade. A gente teve aí nos últimos 3 anos um crescimento nas grandes metrópoles de 75% do número de vegetarianos e veganos. É interessante que esse número andando junto com ele. E 85% de deliveries em supermercados no Rio de Janeiro. Agora, você imagina, é muito crescimento, né? Em tão pouco tempo. Então, isso causou um frisson no mercado. Quando eu falo de customização e identificação, eu tirei algumas fotos aqui para vocês de gôndolas aqui na Europa que mostram o que está acontecendo. Isso já tem no Brasil, tá? Assim, os produtos, eles deixam claro qual é o benefício que ele está entregando. Então, o consumidor, ele não vai buscar... Né? Ele não acorda falando assim, que vontade enlouquecedora de comer um pão de chia. Não, ele vai buscar por saudabilidade, ele vai buscar por um boost no esporte, por se sentir mais bonito. E essa linha de chás faz a mesma coisa. Então, eles mostram aqui o conforto da garganta, a questão do bem-estar, um chá para a hora de dormir e um chá para as necessidades específicas do homem. Então, tá tudo aqui, como a gente viu no início, né, ultra segmentado, ultra nichado. Isso aqui são smoothies, né? Então, ele deixa claro que quando você toma isso, você vai ter um boom na sua energia, vai dar wake up, vai acordar. E atrás tem os selos, os endossos. Então, assim, ele não tem nenhum conservante, é 100% fruta, não tem açúcar e é gluten free. Quando, né, você vê a quantidade de alergias que apareceram nos últimos anos também cresceu, mas as pessoas que também estão buscando por saudabilidade ao extremo cresceu junto. Então, assim, eu não sou celíaca, mas eu busco consumir alimentos gluten free. Então, eles trabalham com esses stamps, esses selos mostrando que o alimento acompanha essa tendência. Então, a gente viu aqui chás, smoothies, na sequência eu vou mostrar para vocês a carne à base de soja, né? Então, como é que eu falo? A carne à base de plantas. Então, esse aqui é um selo verde, é um selo que garante que o alimento que está comprando ele é totalmente saudável e orgânico, ele é baixo em pegada de carbono, rico em proteína, não tem carne e é vegano. Isso aqui é uma barra de chocolate também, que mostra a preocupação com a produção sustentável do cacau, garantindo que não tem nada artificial, que são ingredientes naturais e gluten-free. Aqui na linha de lácteos, a gente tem manteigas e leites, né? Então, essa manteiga aqui fala, essa é uma zona livre de leite, e a base de plantas é o novo pretinho básico. Aqui a gente vê em barras de cereais, a mesma coisa, então, livre de glúten, livre de leite, livre de amendoim e de ovos, que são os principais alergênicos hoje em dia. E uma outra marca, um outro tipo de carne à base de plantas, que vem trabalhando forte essa questão 100% de pegada de carbono, então eles fazem a compensação. Isso nos leva aqui para o final da nossa apresentação, que deixa uma reflexão, né? Ser saudável é rentável, porque a gente viu aqui a quantidade de investimentos que existem nesse mercado, é um mercado trilionário. Se falou muito aqui no mundo, né, nos fóruns globais, que o mercado de alimentação é a nova internet, é um mercado que tem 10 vezes maior o número de oportunidades que teve o boom da internet, e a gente lembra o quanto que isso modificou as nossas vidas. Então, imagino que a gente está vivendo de transformação hoje ainda vai viver dentro desse cenário. E, por fim, eu deixo aqui esse número, que no primeiro semestre de 2020 foram investidos quase 5 bilhões de dólares no mercado de agri-food techs, e isso só no primeiro semestre significou todo o ano de 2019. Então, a gente vê aqui com muitos bons olhos essas novas tendências, essas novas oportunidades que vêm surgindo, o food design que nasceu disso para olhar, repensar essa cadeia toda. Quem está pensando em investir aqui, vai fundo, porque é quase que garantia que se você fizer a coisa certa, você vai se dar bem.
porque tem muita oportunidade e muito dinheiro na mesa olhando para essas oportunidades. Eu vou deixar aqui os meus contatos, aqui tem o nosso site, as nossas redes sociais, o meu e-mail, para quem quiser tirar alguma dúvida, para quem quiser fazer alguma outra pergunta. E eu desejo a vocês aí um ótimo evento. E parabéns, Silvia, pela programação e pela ideia.